Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Soberano Deus e Pai, estamos, Senhor, mais uma vez em Tua presença para Te buscar e enaltecer o Teu santo nome. Mais uma vez, Senhor, usa o Teu servo que vai estar ministrando a Tua palavra. É Teu vaso, Jesus, usa em Tuas mãos. Guarda os corações, Jesus, que a palavra possa estar em nossos corações cada dia. Dá graça, Senhor, que te pedimos, em nome de Jesus. Glórias a Deus, eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Os irmãos podem tomar o assento por um minuto. Eu quero nesse momento fazer menção ao Dia do Pastor, que se comemora hoje, e quero dizer para o nosso pastor, aleluia, que Deus continue abençoando o seu ministério. Eu tenho certeza que todos os obreiros, toda a diretoria da igreja tem um apreço pelo Senhor. E nós esperamos que o Senhor continue com esse vigor, com essa garra, com essa sede por almas. Que Deus continue abençoando. Conte sempre conosco e certamente aquele que começou a boa obra, Ele o aperfeiçoará. Sabemos que as lutas são tantas, mas, aleluia, o Senhor que chamou o Senhor para essa obra, é Ele que vai sustentar, é Ele que vai dar condição, inclusive nas horas que nós não vemos, mas Ele enxerga. Que Deus abençoe. Nosso desejo é que o Senhor fique mais uns 30 anos aqui. Tá bom, pastor? Deus abençoe. A única coisa que quando o dia do pastor ele dá junto com o dia dos namorados, o Senhor não ganha presente. É uma dificuldade que nós temos. Os irmãos se interdem com as namoradas com os namorados e esquece do pastor. Mas o Senhor está nas nossas orações. Louvado seja o nome de Jesus. Eu gostaria de ler a palavra do Senhor onde está escrito Neemias, capítulo 4, e o verso 10. Neemias capítulo 4 e o verso 10. Neemias está bem escondidinho antes de Esther, mas ele está ali, dentro da Bíblia. A palavra do Senhor nos diz assim: Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não podemos mais edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Podeis tomar assento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
A palavra do Senhor nos diz, irmãos, que Deus, depois de haver o homem cometido o pecado, a Bíblia diz que o homem, por sua conta, ele se afasta da presença de Deus. Mas Deus, ele tenta, ou sempre tentou, ou está tentando, ou vai continuar tentando a se aproximar daquele que ele criou, da sua criatura. E nós vamos ver que para Deus abençoar uma nação, ele sempre precisa de alguém. E para Deus, aleluia, abençoar a humanidade como está no seu propósito, ele chamou Abraão. Aleluia. E Abraão, ele vivia naquela terra, uma terra de um povo idólatra. Abraão certamente não conhecia Deus, mas é no meio dessa terra, aleluia, onde a idolatria era muito forte, onde a adoração a outros deuses acontecia todo dia. É ali que Deus chama alguém para abençoar a humanidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus não conhecia Abraão, aleluia, ou seja, Abraão não conhecia a Deus, mas o Deus que lhe chamou, ele a conhecia. Assim como foi na nossa vida, nós andávamos desgarrados como ovelha sem paradeiro. Mas o Deus que precisava de mim, precisava de ti, aleluia, para abençoar a sua obra. Antes dele me chamar lá no mundo do pecado, ele já tinha uma história a meu respeito, a teu respeito. Ele já tinha escrito algo sobre a minha vida, sobre a tua vida. E é por causa dessas promessas que nós nos lutamos todos os dias. É por causa da promessa que está sobre a tua vida, que cada manhã você vai ter um desafio contra alguém que não quer ver você chegar lá, aonde Deus quer te colocar. E nós vamos ver, irmãos, que o cativeiro babilônico, aleluia, ele dura 70 anos, como o profeta Jeremias havia profetizado, e termina o cativeiro. Mas o que me chama a atenção, irmãos, aleluia, é que aquele povo que era conhecido como um povo vitorioso, que nunca tinha conhecido derrota, ele é levado ao cativeiro babilônico. E por 70 anos eles passam ali. E eles são levados, irmãos, a esse cativeiro pela sua desobediência. Porque a palavra do Senhor nos diz que eles estavam fazendo aquilo que não agradava à vontade de Deus. E todas as vezes que nós tentarmos nos desviarmos daquilo que o Senhor nos chamou, de andarmos por nossa conta própria, certamente nós pagaremos o preço. Louvado seja o nome de Jesus. E a Bíblia diz que por 70 anos eles estavam ali sendo escravizados. Aleluia! E chega agora o fim dessa escravidão. Aleluia! A Babilônia já estava sendo deposta e o povo estava livre para voltar para a sua terra.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é que muitos judeus, aleluia, eles estavam na Babilônia e eles se acostumaram com a idolatria. E embora eles sabendo que Jerusalém era a terra prometida, mesmo eles estando libertos, eles não tinham vontade de voltar para a sua cidade. Mas vai surgir um homem, Deus vai levantar um homem com coragem, o profeta Neemias, para ir ver a sua cidade. Quando Neemias chega na cidade, ele vê os muros derrubados, as suas portas queimadas. Isso para mim e para ti, de repente, não tem sentido nenhum. Falar em muros, em portas, mas para o povo judeu tinha muito sentido. Uma cidade, ela era conhecida, a sua potência, pelos seus muros. Conforme a altura dos muros, era o poder bélico daquela cidade. Aleluia, conforme mais adornada fosse, reforçada as suas portas, mais difícil seria o inimigo de entrar. E o profeta Neemias, ele chega em Jerusalém. E a palavra do Senhor nos diz que ele se entristece muito quando vê aquela destruição do seu povo. Aleluia. Mas ele, irmãos, ele tinha, aleluia, um chamado da parte de Deus, e eu acredito, aleluia, que ele acreditava nas promessas do Senhor, que aquele povo, o povo de Jerusalém, o povo judeu, ele seria ainda uma grande nação. E Deus acende no seu coração o desejo de reconstruir a cidade. Deus acende no seu coração o desejo de fazer de novo aquilo que o inimigo tinha derrubado. Aleluia. Mas uma coisa eu te digo: quando você botar a mão para fazer essa grande obra, tenha certeza que o inimigo das nossas almas vai levantar alguém para tirar pedra. Vai levantar alguém para tentar desanimar. E ele levanta. A Bíblia diz que os seus inimigos, aleluia, eles veem Neemias com aquele vigor todo, dizendo o que ia fazer. E eles começam a murmurar. E eles começam a dizer: vocês vão morrer fazendo essa obra. Vocês vão perder o vigor, vocês vão morrer. Louvado seja o nome de Jesus. Quando, aleluia, vai findar os dias das vidas de vocês e não vai estar pronto. Desânimo. E se
estiver pronto, quando passar uma raposa, ela vai derrubar esse muro. Muitos não acreditam em nós, irmãos. Louvado seja o nome de Jesus. Muitos acham que nós vamos morrer vindo ao culto. Muitos dizem que nós somos fanáticos, que nós só queremos saber de estar na igreja. Mas eu prefiro estar na presença do Senhor do que longe dele. O apóstolo Pedro, ele diz: para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? E eles começam a trabalhar, irmãos. Mas só que chega um dia, eles se cansam, porque ninguém é de ferro. E essa é uma arma que o inimigo usa, irmãos, para nós pararmos de fazer a obra do Senhor. É quando nós cansamos, quando nós nos sentimos sobrecarregados. Aleluia. Mas Deus, irmãos, é Ele quem renova as nossas forças. Isaías 40:31. Os que esperam no Senhor renovarão suas forças e subirão com asas como de águas. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fadigarão. Louvado seja o nome de Jesus. É Ele que dá força ao cansado. É Ele, irmãos. Ele sabe o peso da nossa cruz. Ele sabe o que nós podemos suportar, irmãos. Mas não abandone a tua cruz. Não abandone a obra que o Senhor confiou em tuas mãos. E eles estão cansados, irmãos. O povo. Eles estão cansados. Eles começam a reclamar da poeira. Louvado seja o nome de Jesus. E a Bíblia diz que eles começam a andar e começam a chamar: ei, Neemias, desce, porque eu tenho algo a lhe falar. Mas Neemias é um servo do Senhor. Ele pensa assim: eu estou cansado, mas eu não vou parar essa obra, porque essa obra é muito grande. São muitas famílias, são muitas pessoas que dependem dessa obra. Eu não posso parar. Mesmo cansado,
Ele disse: eu não posso parar, porque eu estou fazendo uma grande obra. Irmãos, não importa o tamanho da obra que Deus colocou na tua mão, ela é grande. Ela é grande. Louvado seja o nome de Jesus. Mas mesmo cansado, eles continuam. E eles usam uma estratégia, irmãos. Aleluia. Que nós devemos usar. Na hora da canseira, na hora da dificuldade, na hora da luta. Aleluia. Eles usam a estratégia. Eles vão trabalhando com a mão, levantando os muros. E na outra, eles tomam a espada, lanças, para não mostrar a sua fraqueza para o inimigo. Eles empunham em uma mão os serviços, e em outra mão eles empunham lanças, espadas, para que o inimigo sabe que o que Deus colocou nas tuas mãos é sagrado e ninguém pode tocar. Não entregue, irmãos, de bandeja o que Deus te deu. Lute, peleja, que o inimigo saiba que você é um soldado de valor. E que o mesmo Deus que te chamou para essa obra e que te deu ferramenta em tuas mãos, Ele também te ensinou a lutar. Ele também te ensinou a lutar. Mas que luta é essa, irmão Eliseu? O Senhor vem me falar em espada. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é com a cara no pó. É com a cara no pó, dizendo para o nosso inimigo: sobre mim você não tem poder, sobre a minha família você não tem poder, sobre aquilo que Deus me confiou eu não abro mão. E eles não mostram a fraqueza, eles estavam cansados, mas eles não mostram. E o que eles fazem, irmãos? Eles fazem revezamento. Uns trabalham de dia e fazem vigia de noite. E o que acontece, irmãos? Aleluia. Irmão José, vem aqui um pouquinho. Nessa obra é assim, irmãos. Hoje de dia eu vou levantar o muro, mas o Senhor vai estar segurando a espada em direção da minha casa. No outro dia, era a hora de eu segurar a espada, as lanças, em direção ao meu irmão que estava trabalhando.